Coleção Top 5 Vídeos Curtos do canal, Parte 9. Apresentamos 5 casos curtos postados aqui no canal, reunidos em um único vídeo. Depois de assisti-los, escreva aqui nos comentários qual o caso que você gostou mais e qual o que você achou mais assustador. A sua opinião é muito importante. Obrigado. Primeiro caso. O caso das casas que sumiram. Tem uma história de um mistério assustador que eu nunca consegui entender. Morei durante um ano no exterior, em uma comunidade de casas fechada, mais ou menos como um condomínio. Eu costumava correr na estrada que circundava essa comunidade e conhecia bem o caminho. Uma noite, saindo da casa de um amigo que morava nesse mesmo local, fui descer a estrada e percebi que havia muitas casas depois da fronteira dessa comunidade, como se ela continuasse para além do caminho. Achei estranho, mas continuei seguindo a minha rota até que percebi que eu não fazia ideia de onde eu estava. Eu fiquei desesperada e fiz o caminho de volta, indo para minha casa por uma outra rota. No dia seguinte, quando fui correr em volta do mesmo lugar, não tinha mais nada, onde eu tenho certeza que vi umas 30 casas na noite anterior. Segundo caso. O caso do menino de cadeira de rodas. Quando eu era criança, aconteceu algo muito estranho comigo e que eu jamais consegui esquecer. Na mesma rua que eu, só que mais para o final da mesma, morava um menino que tinha um grave problema de paralisia cerebral. Devido a isso, ele tinha muitas limitações de movimento e só se locomovia usando cadeiras de rodas, sempre com a mãe ou o irmão mais velho o empurrando. Numa tarde, chegando em casa, eu o vi na sua cadeira de rodas, passeando sozinho na rua. Quando eu entrei em casa, contei para minha mãe que achava legal ele ter aprendido a se locomover e que eu tinha acabado de o ver passando em frente à nossa casa sozinho, na sua cadeira. Eu fiquei em choque quando a minha mãe me contou que ele tinha falecido naquela manhã. Acho que seu espírito ainda não tinha percebido que não precisava mais da cadeira de rodas. Terceiro caso. O caso do quarto sempre trancado. Eu morei em uma casa meio macabra. O imóvel era alugado e o dono usava um dos quartos para guardar coisas que eram deixadas pelos ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar para a porta eu sentia muitos arrepios. Uma vez eu estava limpando meu quarto e levantei o colchão da minha cama, que era muito pesado, e deixei ele em pé ao lado da porta. Retirei o tapete do chão e fui pendurá-lo na janela. Na hora que eu me virei para a porta, o colchão não estava mais lá. Ele estava novamente na cama. Não havia como ele ter caído na posição certinha, pois eu fiz vários testes. Eu também teria ouvido o barulho dele caindo ou sentido o ar se deslocando. Quando eu olhei para o corredor, a porta do tal quarto estava aberta e eu nem sequer tinha a chave. Eu não demorei muito para me mudar de casa. Quarto caso. O caso da amiga da minha avó. Fui visitar uma amiga que mora no mesmo prédio em que a minha avó morou 40 anos atrás. Quando eu estava saindo já no elevador, uma senhora baixinha, de blusa branca, virou para mim e perguntou: "Você é a neta da Teresa, né?" Eu disse que sim e ela começou a me contar várias histórias de quando elas eram vizinhas e amigas. Seguimos conversando até perto de uma praça e ela se despediu dizendo: "Gostei de te conhecer. O meu nome é Isaura. Diz para sua avó que eu estou com saudade dela." Me despedi e segui andando. Quando eu cheguei em casa, contei para minha avó que eu vi a Isaura e conversei bastante com ela. A minha avó respondeu que a tal da Isaura já tinha morrido há muito tempo e ainda me mostrou uma foto dela, exatamente a mesma velhinha com quem eu conversei. Depois disso, eu nunca mais passei nem perto daquele prédio. E a minha avó acha que eu sou maluca. Quinto caso. O caso do filho sensitivo. Minha amiga tem um filho que é meio sensitivo. Quando ele tinha apenas 3 anos, aconteceu uma coisa muito estranha. Ela estava no banheiro, tomando banho, e ele entrou lá, de repente, e disse para ela: "Você lembra quando eu era pequeno e você me empurrou da bicicleta e eu bati a cabeça no chão da garagem da nossa casa?" Minha amiga começou a chorar, pois cerca de 30 anos atrás, quando ela era criança, acidentalmente empurrou seu irmãozinho da bicicleta e ele levou um tombo feio, ficando com um galo enorme na cabeça, caindo exatamente na garagem de casa.
Aquele seu irmão tinha morrido em um acidente de carro 10 anos antes dela ser mãe, e o seu filho nunca tinha ouvido falar daquela história antes.